Deus, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Muito boa noite a todos que estão aqui, aqueles que estão em casa e nos acompanham nesta noite. A paz do Senhor, boa noite, Deus abençoe a sua vida, que você seja edificado nesta noite com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías 55:10, que é como chuva que desce do céu, é como neve que cai na terra e molha a terra e faz brotar a semente. E a semente produz. Então a palavra de Deus é igual chuva. Vamos orar nesta noite, sentado como você está. O Senhor está aqui. Esta é a casa de Deus. O Senhor já tocou em nós, já nos tocou nesta noite. Nós já podemos sentir a presença do Senhor neste lugar. Se você não sentiu ainda, fique aí ligadinho no Senhor, que Ele vai te tocar nesta noite. Porque o prazer do Senhor é nos tocar, é falar conosco, é manifestar a sua glória, é que o povo dele seja edificado, abençoado, seja cheio do Espírito Santo. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós já louvamos o teu nome, já oramos, já ofertamos, mas mais uma vez, Senhor, eu quero orar. Nós vamos agora, Senhor, falar da tua palavra mais uma vez. Como foi falado, glorifica o teu nome através de nós e em nós. Glorifica o teu nome, Senhor, nesta noite. Glorifica o teu nome, Senhor, na tua palavra que eu vou falar nesta noite. Senhor, que o teu povo que está aqui, aqueles que estão em casa, venha entender, compreender, em nome de Jesus. Meu Deus, me ajuda, que eu possa falar de maneira clara, de maneira objetiva, que eu possa obedecer e ouvir a tua voz e transmitir aquilo que o Senhor ministrou no meu coração ao teu povo, em nome de Jesus. E o teu povo, Senhor, venha receber nesta noite. E agora eu quero repreender toda a fúria de Satanás, todo laço do inimigo, todo mal, todo intento do inferno que queira roubar a palavra ministrada nesta noite, para que o teu povo não venha compreender, não venha entender, não venha receber. Eu rejeito toda ação de Satanás sobre as nossas vidas, sobre este lugar, e ordeno, sai, em nome de Jesus. Todo cansaço físico, mental, espiritual, todo desânimo, toda tristeza, todo enfado, sai agora da nossa mente, sai agora do nosso corpo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, envia anjos, porque a tua palavra diz que o Senhor tem anjo ao nosso dispor. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e livra. Senhor, envia anjos, Senhor, para ministrar, para nos guardar, para nos livrar, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Deus. Nesta noite eu quero falar apenas um versículo, mas eu vou ler um pouquinho mais. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, e o versículo 14. Esse é um versículo que o povo de Deus conhece de cor. Não precisamos talvez nem ler, mas eu quero estender um pouquinho e falar um pouquinho sobre Salomão. O que estava acontecendo neste tempo, nesse momento, a qual Deus falou a Salomão. Na minha Bíblia, aqui no celular, na NVI, está escrito assim:
Segunda Crônicas 7. Todos encontraram, podemos ler. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você que está em casa, se você pode ler a sua Bíblia, vamos ler junto. Vamos ver o que o Senhor está falando aqui no livro de 2 Crônicas 7:14. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu vou ler a partir do 11, vou começar no 11. Assim Salomão completou a construção do templo do Senhor e também o seu próprio palácio. Ele completou tudo o que havia planejado a fazer. Uma noite o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a sua oração, escolhi este templo como lugar para que me ofereça sacrifícios. Se eu fechar os céus, de modo que não caia chuva, ou se eu der ordem aos gafanhotos para que acabe com todas as suas colheitas, ou se enviar uma praga, então, se o meu povo se humilhar e orar, me procurar, se arrepender e mudar a sua maneira errada de viver, eu ouvirei do céu as suas orações, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém. Aleluias. Se eu descer agora e nós formos para nossa casa, nós já fomos ministrados com esta palavra. Nós já ouvimos o que o Senhor queria nos dizer nesta noite. Nós já sabemos o que o Senhor quer que nós façamos. Não precisaria eu dizer mais nada, porque está muito claro. Está muito claro o que a palavra do Senhor está nos dizendo. Então o texto vai nos dizer que era um período de festas, porque ele tinha terminado a obra, tinha terminado o templo e tinha terminado a casa de Deus. A casa aonde Davi decidiu construir uma casa para Deus. Deus precisa de casa? Deus não precisaria de casa, mas era o desejo do coração de Davi. Então o Senhor disse: Salomão vai construir esta casa. Salomão vai construir este local para que ofereça os sacrifícios para o Senhor. E assim foi feito. Então finalizou a construção. Eu acredito que Salomão estava muito tranquilo, muito satisfeito, muito feliz com tudo que tinha feito para o Senhor. E também o texto vai nos dizer que o povo estava em festa. E ali o texto também diz que foi 7 dias de festa. Então eram muitos dias de festa. E Salomão despediu o povo. E o povo, cada um foi para a sua casa, feliz. Todos estavam muito felizes. E o povo dizia: o Senhor foi bom para com Davi. E o Senhor é bom para com Salomão. E o Senhor é bom para Israel. O Senhor é bom para o povo de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos estavam felizes. Então Deus aparece a Salomão. E ali Deus vai falar a Salomão que ele vai ouvir a oração feita naquele local. E que ele tem bênção para Salomão. Mas depois ele vai dizer esta palavra que está aqui em 2 Crônicas 7:14. E aí ele vai dizer: se o meu povo. Então Deus estava dizendo para quem? Deus estava falando para nós, o povo de Deus. Deus estava falando para mim, para você, você que está em casa,
que já entregou a sua vida para Jesus, o povo da aliança. Deus estava falando para nós: se o meu povo se humilhar, se o meu povo se humilhar, se o meu povo se converter dos seus maus caminhos, se o meu povo orar, então o Senhor estava nos ensinando a fórmula correta, a forma correta de ser abençoados, de ser prósperos, de ter paz, de ter uma família abençoada, de sermos curados. E muitas vezes nós ficamos buscando uma fórmula. Como se dar isso? Como eu ter uma família abençoada? Como eu ter um ministério abençoado? Como eu ter um trabalho abençoado? Como eu prosperar no meu ministério? Como o Senhor, o que eu faço para o Senhor ouvir as minhas orações? Quantas vezes nós ficamos, pensando, preocupado ou nos perguntando: nossa, como eu queria ser igual o pastor Silas, ser igual o pastor Jonatã, ser igual o pastor Marcos, ser um homem cheio do Espírito Santo, um homem que Deus usa com poder, com autoridade, um homem que edificou tantas coisas para o Senhor, um homem que faz tantas obras sociais. Como será? Como eu posso fazer isso também? Como eu gostaria de ser desse jeito, igual fulano, igual ciclano? E muitas vezes nós deparamos em algumas situações em nossas vidas, que nós pensamos: acho que eu vou pedir oração para o profeta. Se eu for até o profeta, Deus vai usar ele para falar comigo, e eu vou ser abençoado, e eu vou realizar a obra do Senhor. Não é assim que muitas vezes nós fazemos? E aí o profeta ora por nós. E Deus usa aquele profeta de maneira poderosa. A glória de Deus ali é manifesta. E Deus usa aquele profeta com muitas palavras para as nossas vidas. Palavras de cura, de edificação, de salvação, de libertação. Palavras de prosperidade. E aí nós ficamos esperando que o milagre vai acontecer. De um minuto para o outro, nós vamos receber tudo aquilo que o profeta falou para nós. Nada contra os profetas de Deus. Nós realmente temos mesmo que buscar. Quantas pessoas no passado foi até o profeta de Deus? Quantas pessoas? Eu me lembro agora daquela mulher que perdeu o seu filho e foi buscar ajuda com o profeta Eliseu. E Geazim tentou ajudá-lo, mas não foi possível. E ela continuou, enquanto ela não chegou em frente ao profeta, e falou o que ela queria falar, e rasgou o seu coração, e chorou. Ela não ficou aliviada, porque o profeta de Deus, ele tinha naquela época a imagem de Deus, era como se fosse um Deus na terra para aquele povo, para aquela mulher. E ali o profeta orou pelo seu filho, o seu filho foi ressuscitado. Nós precisamos sim, por muitas vezes, pedir oração, pedir ajuda da igreja, pedir oração para o profeta. Mas neste caso eu estou dizendo aqui que muitas vezes nós queremos que o profeta ora e queremos que o milagre de Deus aconteça na nossa vida. Mas aqui, em 2 Crônicas 7,14, está nos ensinando, está nos dando a fórmula correta. Está nos falando que nós precisamos se humilhar. Nós não precisamos correr atrás do irmão. Irmão, ora aí por mim, porque na minha casa o vento está forte. Está passando lá um vento e o meu casamento está em ruína. O meu casamento está ruim. Nós estamos nos divorciando. O meu filho está na droga. A minha filha está na prostituição. E eu preciso de ajuda. Então ora para ver o que Deus vai falar. Sabe o que Deus vai falar? Se humilha. Se humilha. É isso que a palavra está nos ensinando. Se humilha. Busca a minha face.
busca a minha presença, ora, pede perdão dos seus pecados, se arrepende. E arrepender aqui não é simplesmente, eu não vou fazer mais, não vou cometer mais aquele determinado pecado. Eu já me arrependi. Não é isso. Ele está falando de um arrependimento genuíno, de um arrependimento, de um quebrantamento, de um choro, de hoje em diante, Senhor, eu prometo ser fiel a Ti. E não voltar atrás, não cometer este erro que eu cometi no passado. Então Deus está falando aqui de arrependimento. Se eu me arrepender de todo o meu coração, se eu buscar o Senhor de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, esse buscar não é um buscar esperando que buscar hoje a Deus, amanhã Ele vai fazer um milagre na minha vida, amanhã tudo está resolvido na minha casa. Este buscar com amor, não esperando algo em troca, não esperando essa troca, como que fala? Quando você barganha. Não, Senhor, hoje eu estou de joelho aqui, 1 hora, orando, buscando o Senhor, porque amanhã eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. Não, busque ao Senhor continuamente, é algo todo dia, por 1 ano, por 2 anos, por 10 anos, por 20 anos. E muitas vezes as pessoas não têm essa constância. Eu já orei por 5 anos, nada aconteceu, não estou vendo nada, eu desisto. Eu já parei, não vou continuar orando. Está na mão do Senhor, está no altar do Senhor, deixa lá. Não, isso é uma constância, é buscar o Senhor, agradar do Senhor, servir ao Senhor, amar o Senhor, se arrepender. Nós não somos perfeitos, nós somos pecadores. Lá em Romanos vai dizer que todos somos pecadores, estamos destituídos da glória de Deus. Mas se nós pecamos hoje, amanhã hoje nós pedimos perdão, voltamos novamente, Senhor, me ajuda, eu falhei, eu sou falha, Tu sabes, Tu me conheces, eu sou pó, mas eu quero voltar, Senhor, eu quero caminhar na Tua presença, eu quero servir ao Senhor com integridade. Então esse versículo, ele é muito mais profundo do que nós pensamos. Não é simplesmente, se eu se humilhar e orar e buscar, e se arrepender dos maus caminhos, o Senhor ouvirá do céu e sarará a minha terra. É mais profundo do que simplesmente falar. É algo que nós precisamos viver com o nosso coração, com o nosso entendimento. É algo que tem que estar dentro de nós. Esse humilhar, esse buscar em Deus, é estar na presença de Deus. Por 20 anos, por 30 anos, Senhor, o Senhor ainda não fez, mas eu continuo crendo. Senhor, o milagre ainda não aconteceu, mas eu creio que o Senhor vai fazer, porque a Tua palavra nos garante que se eu andar nos Teus caminhos, se eu me humilhar, se eu orar, se eu buscar, se eu for constante na Tua presença, o Senhor vai fazer, o Senhor vai fazer, o Senhor vai sarar a minha terra, o Senhor vai sarar a minha casa, o Senhor vai sarar os meus filhos, o Senhor vai sarar a minha vida, o Senhor vai abrir portas, o Senhor vai providenciar aquilo que eu estou precisando, o Senhor vai restaurar o meu casamento, o Senhor vai restaurar os meus filhos, o Senhor vai tirar a minha filha e o meu filho da perdição. Mas eu preciso ser constante. Eu preciso ser constante. Eu não posso simplesmente hoje estar aqui e amanhã estar do outro lado. Eu preciso ser constante. Nós precisamos ser constantes. E muitas vezes essa constância nos falta.
Muitas vezes nós cansamos, desanimamos, paramos. A luta do nosso dia a dia, as aflições, a doença, o desânimo, a falta de fé, a falta de recursos financeiros, o desemprego. O vento vem e bate na nossa porta. E às vezes nós desanimamos. Mas eu estou na presença do Senhor. Por que que eu estou passando por essa situação? Por que que eu estou vivendo este vento na minha casa? Por quê? Por quê? E começamos a perguntar para o Senhor o porquê. Em vez de nós ficarmos perguntando, nós deveríamos saber fazer o quê? Se humilhar e orar e buscar e se arrepender. E se arrepender. Nunca deixar de se arrepender. Se nós não tomarmos cuidados, mesmo nós, o povo da promessa, o povo de Deus, nós pecamos. E o pecado se torna para nós como algo nada a ver. Não tem problema. Tranquilo, não é assim? Tranquilo. Isso não tem problema, isso não tem nada a ver, você está errada, não é bem assim, não é desta forma. Deus é longânimo, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, mas nós precisamos entrar no prumo do Senhor, nós precisamos caminhar no prumo do Senhor. Porque se nós não tomarmos cuidado, nós entramos naquela linha do nada a ver. Isso não tem nada a ver. Nada a ver, isso é tranquilo, pode continuar. E aí começamos eu já falei sobre isso uma vez aqui. Nós começamos a ninar o pecado nos nossos braços, como nina uma criança. E aquele pecado, nós vamos deixando. Aquele pecado pequenininho, e ele vai se aumentando, aumentando. E nós estamos na casa do Senhor, louvando, cantando, orando, fazendo a obra, ministrando. Mas não nos arrependemos genuinamente, não nos entregamos totalmente para o Senhor, não expomos esse pecado ao Senhor. Senhor, está aqui, ó. Eu tenho dificuldade nesta área da minha vida, nesta área eu sou frágil, nesta área, Senhor, eu preciso ser trabalhada, Senhor, nesta área da minha vida, Senhor, eu ainda não sou totalmente liberto, eu ainda não sou totalmente liberta, Senhor, eu preciso da sua ajuda, Senhor, eu preciso da tua ajuda, Senhor, traga cura sobre a minha vida. Cada um de nós sabemos a nossa fragilidade. Sabemos a nossa fragilidade. Às vezes nós estamos fortes em muitas áreas. Nós não temos problemas com dinheiro, nós não temos problema com bebida, nós não temos problema com tantas coisas. Mas muitas vezes nós temos problema com a língua. Muitas vezes nós gostamos de falar mais do que devemos. E achamos que está tudo tranquilo, que está tudo certo, mas não está. Nós precisamos de arrependimento, nós precisamos de cura. E nesta noite, nesse versículo de 2 Crônicas 7,14, eu quero também assim orar com os irmãos. Orar por arrependimento, orar por cura, por libertação. Porque a palavra de Deus vai dizer que o prazer do Senhor mesmo é que nós sejamos mais parecidos com Cristo a cada dia. Então, a cada dia nós precisamos nos santificar, a cada dia nós precisamos buscar, a cada dia nós precisamos dar passo. Dar passos para o Senhor, para que sejamos mais parecidos com Cristo. Para que nós sejamos mais
mais edificadas, mais edificados. Então, voltando aqui para o texto, Deus estava falando com o povo dele, com o povo dele. E eu quero falar nesta noite para você que está em casa, que ainda não se sente o povo de Deus, o povo da promessa. Talvez você ainda não tomou uma decisão de servir ao Senhor. Talvez você é um simpatizante, né, dos cultos, você assiste os cultos online, você até ora, você até lê a palavra, muitas vezes não entende, acha que a palavra de Deus é algo como se fosse um livro que você está lendo, você não consegue entender, porque a palavra de Deus, nós precisamos ler de formas diferentes de como lemos um livro. Nós precisamos ler com o nosso espírito e pedir a revelação do Senhor. Pedir que o Espírito Santo ministra através da palavra ao nosso coração. E você desiste de ler a palavra de Deus, porque você não entende. Então eu quero falar para você nesta noite. Se você quer entregar o seu coração para Jesus, se você quer tomar essa decisão hoje, mesmo online, você não está aqui, mas você está na sua casa, talvez você está em outro local, no trabalho, ou você vai assistir essa live em outro dia. Porque lá em João 1,12 está escrito: mas a todos quantos receberam, lhe deu-lhe poder de serem feitos filhos de Deus, saberam que creram no seu nome. Então, todos que receberem Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, esse é filho de Deus, herdeiro de Deus, povo de Deus. E esta palavra é para o povo de Deus. Deus está dizendo: se o meu povo... Então entrega o seu coração para Jesus hoje. Chama o Senhor para morar, fazer morada em você. Você não precisa esperar algo extraordinário. Não precisa esperar fazer orações longas, bonitas, com palavras difíceis. Não precisa. O dia que eu recebi o Senhor como o meu único e verdadeiro Salvador, eu estava sozinha no meu quarto. Eu já estava indo para a igreja, ouvindo a palavra de Deus, e o pastor sempre fazia o apelo: você que não entregou o seu coração para Jesus, vem à frente, nós vamos orar por você. Mas eu tinha vergonha das pessoas me verem vindo à frente, e as pessoas me acharem: nossa, agora a Maura vai ser crente, agora ela está do outro lado, agora ela vai ser cristã. Eu tinha vergonha, e eu não vinha à frente, eu ficava sentada na cadeira, e o pastor falava por 1, 2, 3 vezes. Mas uma certa noite eu estava no meu quarto sozinha, e eu estava passando por uma luta, muitos desafios, longe da minha casa, longe da minha família. E tinha uma parede branca como esta não é branca, desculpa, mas tinha uma parede branca assim, ó, e um quarto muito simples, apenas a minha cama e a minha cômoda. E eu olhei para aquela parede, era como se uma luz muito forte saísse daquela parede e viessem até mim. E aquela luz vinha assim, ó, sobre mim. E naquele momento eu entendi que era o Espírito Santo de Deus. Naquele momento eu entendi que era Jesus, que era a luz que estava vindo sobre a minha direção. E naquele momento eu dobrei o meu joelho e eu sozinha confessei ao Senhor. Eu disse: Senhor, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Senhor, eu não vou mais lutar sozinha. Porque quando nós entregamos o nosso coração para Jesus, nós não lutamos mais sozinhos. A nossa luta, o Senhor toma para Ele.
O Senhor luta por nós. E eu entendi o que era entregar o meu coração para Jesus. Daquele dia em diante eu entendi. Era como que sobre os meus ombros ficassem leve. É como aquele fardo, aquele peso saíssem dos meus ombros. E naquele momento eu chorei muito, naquele momento sozinha. E eu não contei para ninguém que eu tinha entregado o meu coração para Jesus. E eu continuei a minha vida, continuei o meu trabalho, continuei caminhando, mas eu já sabia que eu era dele, que o Senhor era o meu Pai, que eu era povo do Senhor, que eu era escolhida, que eu era chamada pelo Senhor. E assim, continuei a minha caminhada com Deus. Até o dia que eu contei, para o pastor, que eu tinha entregado o meu coração para Jesus e eu gostaria de me batizar. Então, se nesta noite, você que está em casa quer entregar o seu coração para Jesus, não precisa fazer como eu fiz, esperar, tantos dias, tanto tempo, tanto apelo. E eu tinha um coração muito duro, achava que eu queria lutar por mim mesmo, na força do meu braço. Eu achava que eu iria vencer. Eu queria mostrar para todo mundo que eu iria vencer, que eu ia conseguir. Tinha saído da minha casa muito jovem, ainda era uma menina. E achava que eu ia vencer, que eu ia conseguir tudo que eu gostaria de conseguir na vida, sozinha, sem a ajuda de Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite que me ouve, que está em casa, você não consegue vencer sozinho. Você não vai chegar a lugar algum sem a ajuda do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, sem mim nada podeis fazer. Você vai continuar lutando, vai continuar trabalhando, vai continuar querendo vencer, mas não vai conseguir. Porque é só o Senhor quem nos faz vencer de verdade. Esse vencer, eu não estou dizendo que você vai ser um milionário, que você vai ter muitos recursos, que você vai ser o homem mais rico da terra. Esse vencer que eu quero dizer para você é ser uma pessoa abençoada, feliz, ter paz, ter tranquilidade, deitar na sua cama e dormir tranquilo, e ter uma consciência limpa, e saber que o pecado já não te prende mais, saber que você já não é escravo mais do pecado, e saber que você tem um Deus que luta por você, que trabalha por você, porque está escrito que o nosso Deus trabalha por nós, o nosso Deus trabalha para aquele que nele espera. Esse é o nosso Deus. É deste Deus que eu estou falando nesta noite, para que você se renda a Ele de maneira simples, de maneira tão simples, mas entregue o seu coração para esse Deus, entregue o teu coração para Ele. Você vai ver que a partir do momento que você tomar essa decisão, o Senhor vai mudar a tua história, o Senhor vai mudar o seu cativeiro, o Senhor vai escrever uma nova história. Aquele que pecava não peca mais. Aquele que se prostituía não se prostitui mais. Aquele que roubava não rouba mais. É isso que o Senhor quer fazer com a sua vida. Aquele que mentia não mente mais, porque agora você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Vamos orar? Se coloque em pé. Eu acredito que nesta noite não tem ninguém aqui que ainda não tenha confessado o Senhor como o único e verdadeiro Salvador. Mas se tiver, e se quiser vir à frente, os pastores vão orar por você. Venha à frente. Venha à frente. É a melhor decisão que o Senhor está tomando em toda a sua vida. E você, irmã, vai deixar o seu esposo caminhar? Não vai estar com ele? Não vai estar do lado dele? A palavra do Senhor diz que 2 é melhor que 1.
que quando um cai, o outro ajuda a levantar. Amantui decomanaias. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos, Senhor, finalizando esta palavra. E aqui, Senhor, estão os meus irmãos. Eles entenderam a tua palavra. Eles entenderam o que é servir o Senhor, o que é temer o Senhor, o que é ser povo de Deus, o que é ser escolhido pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, escreve uma nova história na vida dos meus irmãos. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa os pecados dos meus irmãos. Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje eles sejam novas criaturas em Cristo Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, que eles possam caminhar em triunfo, em alegria, em paz, em prosperidade, em nome de Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, eu oro pela tua igreja, eu oro por todos que estão aqui nesta noite, que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos arrepender dos nossos pecados, que nós possamos se humilhar, que nós possamos buscar a tua presença, que nós possamos orar ao Senhor, que nós sejamos constante na caminhada com o Senhor, que nós nunca venhamos desistir de caminhar contigo. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós não venhamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que nós possamos caminhar na direção do Senhor, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, todos os dias da nossa vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos, que todos que estão aqui nesta noite sejam cheios do Espírito Santo, sejam cheios da presença do Senhor, que tenham uma semana abençoada, que sejam cheios da graça de Deus, que entenda mesmo, Pai, entenda de maneira poderosa, em nome de Jesus, que nós precisamos a cada dia servir ao Senhor a cada dia, em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor, louvado